Tá começando mais um podcast. Como você viu, o título aí é Bad Vibe. Eu nem precisava relembrar você do título. Só pela minha voz você já tá percebendo, né? Mais uma segunda-feira. Eu sei lá qual é a data de hoje. É 7 de março. Eu acredito que seja. Ah, você também já deve ter percebido a qualidade do áudio desse podcast. Tá pior. Deixa eu explicar. É porque eu tô gravando pelo meu celular sem fone de ouvido, sem microfone, sem nada. Só dei o rec aqui no celular e comecei a falar. Tô aqui na sala de casa. Provavelmente, como eu tô gravando com o celular, vai ter muito ruído. Tipo, ruído de grilo que eu tô ouvindo aqui. Não sei se vai pegar, mas provavelmente vai. Barulho de carro, moto. Geralmente tem, mas hoje vai ser pior. TV tá ligada aqui, eu tô vendo os Simples. Eu nunca liguei a TV enquanto eu tava gravando podcast. Mas como hoje tá tudo ruim, mais um barulho a mais não vai fazer diferença alguma. Tá entendendo? Então, eu liguei a televisão e pronto. É, é isso. Por que eu tô gravando pelo celular dessa forma? Porque meu notebook me deixou na mão. Então, ele não tá funcionando direito. É. Tipo, eu ligo ele fica funcionando por 10, 15 minutos no máximo. Aí de repente dá tela azul. Não, ele trava, você não faz mais nada. Dá tela azul. Passou uma moto aí. E depois ele aparece uma mensagem. A tela fica preta e fica uma mensagem no meio, um cor de rosa, um quadrado assim. Eu não sei, aí você clica, só tem um botão, ok. Você clica, ok, vai para BIOS, que é muito estranha a BIOS desse meu notebook. Aí não vai para nenhum canto, eu desligo e não tenho capacidade de usá-lo. É porque faltando o notebook não dá para gravar com qualidade. Primeiro, o microfone que eu uso é USB, então já plugo direto no notebook e gravo no Audacity. E lá eu edito. Coloco equalização, compressor, diminuo o ruído, né? E coloco um reverb, coloco umas trilhazinhas para ficar menos monótono, para você ouvir com mais qualidade, né? Quem ouve esse podcast desde o início viu que eu comecei com uma qualidade ruim, né? Já é o terceiro microfone que eu tenho. Eu comecei assim, do jeito
que eu tô gravando hoje, só pelo celular. Eu falando pelo celular. Aí depois eu comprei um microfone que foi a pior coisa que eu fiz. Que ele era P2, mas era ruim. Era pior do que eu gravasse assim. Era melhor gravar assim, do jeito que eu tô gravando hoje, do que usar a porcaria do microfone. Eu ainda tenho, eu uso ele como peso de papel. Eu cortei o fio dele e uso como peso de papel. Que é isso para que ele serve. Eu acho que a marca é Trust, pior microfone que eu da face da Terra. Enfim, aí depois eu comprei meu segundo microfone, que é um microfone da Boya, que era tipo um mini shotgun, ele pequeno assim, para smartphone, né? P2, aí teve uma melhora de qualidade de áudio nesse podcast aqui. Quem ouve desde o início deve ter percebido essa melhora. Aí há pouco tempo, acho que foi em dezembro pra cá, eu comprei o Fifine, que é o microfone USB. Aí aumentou a qualidade do áudio desse podcast, tá entendendo? Aí vocês devem pensar, por que eu não volto a usar o microfone da Boya, que é pra celular? Porque quando eu comprei esse da Fifine, eu vendi o da Boya. Foi o contrário, eu vendi o da Boya, aí depois eu comprei o Fifine. Eu não me lembro mais qual foi a sequência. Se eu vendi antes de comprar esse que eu tenho hoje, ou se eu comprei antes de vender. Não lembro. Mas enfim, o ponto é que ao longo desse um ano de podcast, eu teve uma evolução um upgrade de microfone, tá entendendo? E eu tô na bad vibe porque houve, de certa forma, houve investimento para que evoluísse a qualidade de áudio desse podcast. Já que não é um videocast, não tem vídeo, então a qualidade tem que ser no áudio. Tá entendendo? Provavelmente tá pegando aqui o barulho da. Eu tô assistindo os Simpsons. Eu tô gravando e assistindo os Simpsons. Porque já que a qualidade vai ser ruim mesmo, que pegue o barulho dos Simpsons aqui no fundo. Tá entendendo? E meu computador tá uma bosta. Quer dizer, ele não tá, ele é. E aproveitando que eu tô falando do notebook, aí eu fui pesquisar, né? Chamado passar. Eu fui pesquisar o problema, sabe, em fóruns, em YouTube, no Google aí. E parece que não é só eu que teve esse mesmo problema. Várias pessoas que adquiriram esse modelo de notebook que eu uso teve esse mesmo problema. E parece que o problema é o SSD que veio de fábrica, que é de má qualidade. O problema é esse. Aí você deve estar pensando se o problema é só o SSD,
que você não comprar um outro SSD de qualidade? Aí eu respondo, porque eu sou professor. Ah, professor, já viu o professor ter dinheiro para alguma coisa? E eu não sou professor concursado. Então, é pior ainda. Ah, pelo menos se eu fosse concursado, escola pública aí, eu garanto a você que eu comprava outro e tá bom. Eu mandava consertar, eu comprava outro, sei lá. Mas na minha realidade de professor de não concursado de escola particular, eu não tenho como consertar esse notebook. Então a bad vibe é por isso. Dá duas dicas para você. Uma, não compre notebook compact. Se for presságio, presário, ou seja, com 25, presságio 25. Enfim, não importa, qualquer marca compact, não compre. Compact é uma bosta. Nem compact, nem multilaser. Eu acho que o compact e multilaser é pior que o positivo. Não que o positivo seja bom, mas os dois juntos é pior que positivo. Sim, a primeira dica é não compre notebook compact. E segunda dica é se você ainda for adolescente e está no ensino médio e quer fazer faculdade, não faça para ser professor. Tá entendendo? Só se você ama muito dar aula. Tá entendendo? Só faça se você ama muito dar aula. Mas se não for o caso, não faça. Eu gosto de dar aula. Tá entendendo? Por isso que eu fui por esse caminho. Eu não sei porque eu não. É porque é duas coisas que eu gosto na minha vida: dar aula e, produzir alguma arte. Tá entendendo? Na minha adolescência eu compus música, eu tive banda, então foi um período que eu compus música, produzi arte. Outro tipo de arte que eu produzo poema, publico no Wattpad lá, qualquer um pode ler de graça. Eu tenho um livro que eu lancei, um livro de um romance, é arte. E o podcast aqui eu encaro como produção artística, né? Eu levo o caminho de humor, tirando hoje, que eu tô sério. Eu acho que esse é o episódio mais sério que eu já fiz. Talvez já teve outro episódio sério, tá entendendo? Sei lá, não sei se. Aí eu fiquei pensando, tentando decidir se eu continuar a gravar esse podcast desse jeito, só com celular, sem edição, sem equalização, sem corte, sem com ruído de carro, com ruído de tudo, de grilo. Tô encabulado já com esse grilo. Não sei. Eu pensei se eu paro e espero e só volto a gravar quando eu consertar o notebook para usar o microfone,
para ter um, um podcast com mais qualidade, tá entendendo? E essa bad vibe também, eu tô meio que sem saco pra ficar lendo notícia. E eu, eu tô meio que distraindo porque eu tô assistindo os Simpsons aqui. Eu tô aqui na sala, no sofá, assistindo os Simpsons. Melhor desenho. Melhor desenho que existe. Desenho pra adulto, né? Mas eu assistia quando eu era mais novo, adolescente, eu já assistia. Não entendia os sarcasmos, ironia, irreverência, constrangimento que o desenho tem, né? Na época que eu era mais novo, eu comecei a entender mais agora, adulto. Agora não, faz tempo que eu sou adulto, né? Mas mesmo sem entender essas ironias, essas, essas piadas do desenho, eu já gostava na adolescência. Tá entendendo? Ou seja, é um desenho para adulto. Eu tentei assistir aqueles South Park, mas é muito trash pro meu humor. Tá entendendo? E aqui eu tenho alguns humor trash que eu assisto. Mas South Park às vezes eu assisto assim, tá passando, mas não pegou, sabe? Outro desenho de adulto, Family Guy, também tentei assistir, mas eu não consegui assistir. Agora uns desenhos para criança que é legal. Um desenho que até, eu acho, é até brasileiro. Né? Como é? Irmão de Jorel. É legal, interessante. Desenho para criança que é bom. Assim, diz que é para criança, mas eu vejo que é para. Tem certas coisas do desenho que é para adulto, não é para o entendimento da criança, não. Como é o mundo de Gumball. É assim o nome do desenho, sei lá. Eu via meu sobrinho assistindo. Eu acho que eu achava mais engraçado que ele. Eu acho que as referências para fazer o humor de Gumball não é para criança, não. Tá entendendo? No máximo para adolescente o desenho. Mas se bem que quando é adolescente, hoje em dia não quer assistir mais desenho, né? Se bem que eu não sei o que o adolescente hoje assiste. Será que eu acho que adolescente de hoje só assiste série e TikTok. Será que assiste mais TikTok que série? Assista, como se TikTok fosse uma série. Ah, não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou parar por aqui. Bad vibe. Eu comecei com uma bad vibe, mas só o fato de eu estar falando
isso para você que está ouvindo, porque eu falei no singular. Eu sei que não é só uma pessoa que me ouve, mas quando eu falo para você, é para você entender que eu estou falando com você. Você agora, que está com fone de ouvido, que está ignorando a qualidade desse podcast. Eu não sei porquê, mas você ainda está ouvindo. Tá entendendo? E obrigado. Esse podcast, como sempre, os últimos episódios eu coloquei o padrão, a regra, eu não sei, mas eu coloquei nesse podcast que ele ia ser curto, no máximo 20 minutos, estourando 20 minutos. Tá entendendo? Porque antes era meio que solto. Se desse na telha de eu falar 1 hora, ia ser 1 hora. Geralmente eu gravava meia hora, 40 minutos, assim. 50 minutos. Mas eu acho que é muito tempo para você ficar me ouvindo. Então, 15 minutos, 20 minutos no máximo tá bom. É esse tempo que você tem que ouvir esse podcast. Então já é 21 minutos e a minha vibe até que melhorou, né? Mas às vezes assim, eu não sei, eu gosto de me ouvir o podcast depois de estar pronto. Mas esse aqui eu não sei se eu vou ouvir porque eu acho que tá muito ruim a qualidade. Aí se eu ouvir esse episódio e ver que tá ruim, aí eu vou voltar a bad vibe. Tá entendendo? Então, valeu. Obrigado quem ficou até aqui, mesmo com a qualidade ruim, mesmo sem trilha, sem edição de nada, e você tá aqui. E valeu e tchau.